Bom dia a todos, graça e paz, amém? Que bênção poder estarmos juntos na casa do Senhor, em mais um dia que o Senhor nos concede. Eu não sei quantos pegaram dois papelzinhos que nós estamos distribuindo lá na frente. Todo mundo tem esses papéis aí com vocês? Propõe a gente fazer um ato profético, simbólico daquilo que Deus quer fazer nessa oportunidade. Nós estamos estudando já há alguns meses o livro de Hebreus, e nós ainda não terminamos ele, mas eu vou terminar ainda, amém? Hoje eu vou abrir uma exceção aqui, vou sair dessa sequência que nós estávamos, para trazer uma palavra direcionada hoje, com este propósito de traçarmos uma visão, uma meta, para o ano que se inicia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipe. Carta aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 3, e o versículo é o 13 e o 14, um texto conhecidíssimo. E nele nós vamos meditar. Filipenses 3, versículo 13 e 14, eu estou usando a NVI, que é a minha versão, e diz assim a palavra do Senhor: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, palavra do Senhor. Curva a vossa cabeça. Pai, graças eu te dou mais uma vez, pela oportunidade que temos de degustar, Senhor, de saborear a tua santa, rica e poderosa palavra. Dirija-nos, ó Deus, nessa oportunidade, fala com cada coração, Pai, que possamos sair daqui, Senhor, com uma visão clara, objetiva, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para a sua noiva, em o nome de Jesus, o Senhor, amém. Graças a Deus. Eu escolhi o tema para essa mensagem, a virada. Por que a virada? Não é? A virada de ano. A virada de ano, na verdade, ela é simplesmente uma virada de calendário, né? De folhinha, como a gente fala. Virou a folhinha lá na sua casa, né? Viramos o ano. Mas é lógico que quando há uma virada, há essas datas assim, especiais, como é a virada de um novo ano, todos nós criamos algumas expectativas de um começo novo, de um novo começo, ou de um recomeço, não é? Eu geralmente avalio nas viradas de ano, como é que foi o ano que se passou, não é? O que eu produzi, no que eu fiz diferença, ou o que eu deveria ter feito, mas não consegui fazer. Como que a minha vida acrescentou graça às pessoas que estão ao meu redor. No que eu fiz a diferença? Eu não sei se você também pensa assim, ou faz alguma avaliação do tipo, mas o fato é, e nós sabemos muito bem, que o fato só de virar o ano não muda nada. Não é verdade? Não muda nada. Você vira o ano, e se você não mudar a sua maneira de pensar e de agir, se você não mudar as suas convicções acerca da vontade de Deus, a sua vida vai continuar seguindo do mesmo modo. Os problemas que você tinha em 31 de dezembro, eles não vão desaparecer com uma varinha de condom, e no dia 1º de janeiro, pronto, você está livre dos seus problemas. Ah, quem dera fosse fácil assim, não é? Principalmente das contas que nos perseguem. Quantas coisas na internet a gente viu nessas passagens de ano, para rir um pouco, né? Das contas que chegam primeiro no ano, né? Antes da gente chegar, a conta já está lá esperando a gente. Eu vi muitas brincadeiras desse tipo. A pessoa virando de ano, mas a conta já estava lá esperando ele, ou esperando ela.
Mas nós temos sim que entender que nós temos a oportunidade de virar a página. Nós temos a oportunidade e aproveitarmos aí a data da virada e realmente virarmos uma chave que está dentro da gente. Está na nossa maneira de pensar, está aqui dentro. Aqui dentro são processadas as mudanças necessárias para a vida. Não é o coração, é a mente. É um raciocínio lógico, inteligente, sábio, que nos leva a tomar decisões diferentes e mudarmos o ano que se inicia. Eu tenho uma frase comigo e eu aplico ela para mim, não é? Se você não está satisfeito com os resultados que você está tendo, você precisa mudar a equação. Nós precisamos mudar a equação, porque se você continua com 2 mais 2, o final vai ser sempre 4. A não ser que você errar de matemática. Mas uma matemática simples dessa não tem como errar. 2 mais 2 é 4. Não é verdade? Mas este número 4, falando de uma avaliação, vamos imaginar uma avaliação de 0 a 10, você não está mais satisfeito com 4. Como marido, 4 está sendo pouco. Como esposa, 4 está sendo pouco. Como profissional, empresário, 4 está sendo pouco. Mas aí você inicia o ano e volta a fazer tudo de maneira igual. Acorda no mesmo horário, tem as mesmas atitudes, come desesperado do mesmo jeito. Não pratica nada que possa acrescentar e mudar essa equação. Aí o ano vai passando, chega no final do ano, você tem 4 de novo. 4 de novo. Aí você olha para trás e fala, nossa, 4 de novo. E se você não mudar, quem sabe hoje seja o culto da virada literal na sua mente, no nosso coração, na nossa vida. Se você não mudar isso, vai passar anos e anos e anos, até que chega um tempo que você já não tem mais energia, não tem mais força, não tem mais vontade, e você olha para trás e fala, passou, tarde demais, quem sabe? Mas hoje o Senhor nos dá uma grande oportunidade de atentarmos para aquilo que já está registrado na sua palavra de sabedoria dada pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, e entendermos aqui coisas simples, mas que podem sim fazer uma virada em nossa vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? Aleluia. Em vez de quando eu vou dar uns gritos só para você não dormir, em nome de Jesus. Vamos lá. O apóstolo então começa dizendo algo muito interessante, que serve somente de introdução. Ele diz, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. A visão do apóstolo aqui é uma visão acerca dos seus alvos, objetivos, ou de uma perfeição buscada. Então ele diz, eu não penso que alcancei. Ora, amados, se alguém poderia bater no peito e falar que chegou lá, é esse cara aqui que nós estamos estudando. O grande apóstolo Paulo. Se alguém poderia erguer a cabeça e falar assim, olha, pode olhar para mim, porque eu sou o cara. Eu acho que era este homem. Quando ele fala acerca do que ele fez e realizou, e a história registra isso tudo, este homem fez mais do que todos os apóstolos juntos. Ele pregou o evangelho mais do que todos os apóstolos juntos. Esse homem marcou a história da época, com uma entrega total, mas ele também chega a uma conclusão sábia. A conclusão é sábia, dizendo, eu não julgo já ter alcançado. Por quê, meu irmão? Porque quando você descansa nos seus feitos, quando você aposenta nas suas virtudes, você paralisa e deixa de crescer e de avançar. Tem pessoas que têm sonhos materiais. Meu sonho é alcançar a casa própria. Eu quero ter uma casa própria. É um bom sonho. Não estou aqui
questionando isso, mas aí ela trabalha e luta. Quando ela consegue a casa própria, ela fala: pronto, realizei tudo que eu queria, eu já tenho minha casa própria, agora eu já não vou mais correr, agora eu já não vou mais fazer, agora eu já não vou mais sonhar, alcancei a minha estabilidade da casa própria. E a todo tempo, a casa própria é uma bênção, mas é somente um estágio da vida de alguém. Coloque essa mesma aplicação a outras coisas. O que é que você tem alcançado e que você pode dizer: olha que bênção? Você tem que olhar para a tua vida, quer você seja novo, velho, intermediário, e dizer sempre: eu ainda estou buscando alcançar coisas maiores. Eu ainda não realizei, eu ainda não cheguei, eu vou continuar a minha jornada. Quer seja ela física, material, familiar e principalmente os nossos alvos espirituais. Os nossos alvos espirituais. Quem é que pode bater no peito e falar que alcançou uma posição em Deus que não precisa de mais nada? Portanto, primeira coisa importante para você aí que já fez alguma coisa, considere ainda que ainda falta muito para chegar lá. Considere que ainda tem jornada pela frente, considere que ainda tem novos objetivos, considere que enquanto você respirar sobre a terra, Deus tem propósitos maiores, em nome de Jesus. Essa é a primeira visão importante do apóstolo Paulo. Olha, eu não julgo ter alcançado, eu também não, eu ainda tenho muito que correr, ainda tenho muito que fazer. Enquanto o Senhor der força, nós vamos continuar correndo e fazendo, para a honra e glória do nome dEle. E depois então, ele traça aqui um esboço fenomenal de como a gente deve então encarar os desafios da vida. Ele fala assim: olha, uma coisa eu faço. Ele não fala de 10 coisas, ele não fala de 20, ele não fala de inúmeras coisas, ele fala de um alvo claro. Ele fala assim: olha, eu faço uma coisa. E essa coisa que o apóstolo Paulo faz tem 3 movimentos, é um único exercício que tem 3 movimentos, é uma engrenagem que depende de você fazer algumas coisas, e as coisas então vão caminhando para o exercício completo. E a primeira delas, ele fala de algo muito importante, ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Como isso é importante, se esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu não sou muito de citar o grego, mesmo porque eu não sou lá bom no grego, mas eu pesquiso, e tem algumas palavras aqui que hoje eu vou trazer no grego, só para a gente entender a dimensão maior do que o apóstolo estava querendo dizer. Por exemplo, essa palavra esquecer, ela é no grego uma palavra que chama epilantanomai. E qual a diferença no grego? Não, a tradução está correta, esquecer está correto, mas essa palavra significa algo mais, e quando a gente vai no original, a gente pode abranger mais extensão da palavra. Essa palavra no grego não é amnésia, não é um esquecimento ocasional. Me esqueci de pegar a chave, né? Falar nisso, ela esqueceu a chave no meu carro, não vai embora sem a chave. De repente você vai embora com outra pessoa, a chave está lá no meu carro. Eu vi ela lá. Viu, irmã Laide? A tua chave da tua casa. Literal, a tua chave da tua casa. Portanto, essa palavra traz uma coisa mais ampla. Esquecer no grego aqui é um ato deliberado de não querer dar mais atenção. Não é amnésia, é uma ação que você decide, é uma decisão que você toma de não dar mais importância às coisas que ficaram para trás. Olha como isso abrange e alarga um pouco mais a nossa visão. Porque até então esquecer é uma fatalidade. Esqueci. Não. É um exercício diário. Preste atenção no verbo, ele está no presente contínuo, esquecendo-me. Eu esqueci ontem, tenho que esquecer hoje de novo. Alô? Você vai ter que esquecer hoje de novo.
Porque os pensamentos, eles vêm à tona, não é assim? Eles florescem em nossa mente e quando a gente menos se apercebe, ele está trazendo o resquício do passado. Ele está trazendo as marcas do passado. Portanto, o apóstolo Paulo estava dizendo, todos os dias, não só uma vez, mas todos os dias, continuamente, eu me exercito em não querer dar mais atenção às coisas que ficaram para trás. Eu decido isso em minha mente. Eu decido isso em minha mente. Meus amados, se você quer uma virada de chave, você não pode pular essa etapa. Porque o passado pode estar sendo o atrapalhador do seu futuro. Vocês sabiam que muitas das nossas ações presentes podem ser influências fortes dos nossos traumas do passado? E quando o apóstolo está falando de esquecer, ele está falando de um mecanismo necessário, porque você pode estar agindo hoje somente com o reflexo do que aconteceu com você no passado. Isso é muito sério. Às vezes hoje você dá um cuidado demasiado para o seu filho. No nosso popular, você está mimando a criança demais. A criança que já não é mais tão criança. Às vezes já tem os seus 12, 13 anos de idade. E você continua mimando, protegendo, cuidando. Às vezes, não estou dizendo que todos os casos. Isso pode ser um reflexo que você não foi tão cuidado na sua infância, não teve a atenção devida dos seus pais, e você absorveu essa marca do passado, e hoje você quer compensar ela de alguma forma, retribuindo de forma maravilhosa para os seus filhos. Na verdade, este passado não foi vencido na sua vida. Na verdade, esse passado não foi enterrado, e você está refletindo nas suas ações hoje. Essa semana eu fiz um serviço para uma pessoa, e eu cheguei no quarto de casal, tinha uma cama de casal bem grande, e tinha uma cama de solteiro, acoplada à cama de casal. E eu falei, é de solteiro, é de casal? Ela falou assim, meu filho dorme com a gente. Então nós pusemos a cama ali de solteiro do lado, e eu ainda não tinha visto o filho, pensei que era um bebê. A hora que eu vi o filho, era um lasca de um homem. Era um marmanjo de 13 anos, acredito eu, 12 a 13 anos. Aí eu fiquei pensando, daqui a pouco eu ouço ela falar, não, põe o short cinza e põe a camisa tal que vai combinar com você. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, o excesso de cuidado vai transformar, infelizmente, aquela criança, ao invés de um homem maduro, capaz de tomar decisão, em um homem fragilizado. Por quê? Porque talvez, não conheço a história dela, ela tenha sofrido no passado alguma coisa semelhante, e ainda vem trazendo essas marcas na sua alma, vem trazendo as suas marcas na alma. O apóstolo Paulo precisava se esquecer das coisas que para trás ficaram. E não é só os traumas, mas também o sucesso. O apóstolo Paulo teve muito sucesso. Quando ele fala da sua autobiografia, ele fala, olha, eu sou fariseu de fariseu. Eu sou perante a lei irrepreensível. Eu fui educado e criado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres da época. Ele tinha um currículo espiritual, ele tinha uma bagagem, mas ele se esquece também do sucesso. Nós também precisamos esquecer do sucesso, porque o sucesso do passado vai atrofiar a nossa busca pelo sucesso no futuro. Portanto, você fez, você chegou, glória a Deus, aleluia. Se esquece daquilo que já passou, e traça 9 alvos para você neste ano que se inicia, em nome de Jesus. Mas Paulo também sabia que precisava se esquecer de algumas coisas que o fizeram muito mal. Paulo perseguiu a igreja. Saulo, que é Paulo, os dois nomes é usado tanto antes e depois da conversão. Ele era um perseguidor dos cristãos.
Ele lançou na prisão muitos deles. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele dava voto para ser condenado. Ele não tinha um passado suave. Ele foi um assassino de gente boa. Porque uma coisa é ser, todo jeito tem a sua penalidade, assassino de quem merece ou tem que pagar por algo, mas ele era assassino de gente que estava somente servindo a Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Aleluia. A neurociência tem descoberto e tem usado um termo que eu achei interessante para isso que nós estamos vendo aqui, que é viés de negatividade, ou ancoragem temporal. O que é o viés de negatividade? A neurociência descobriu que o nosso cérebro, ele, de forma natural, ele põe mais peso nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Isso é um viés de negatividade. O marido pode fazer 9 coisas certas, mas se ele fizer uma errada, a esposa vai lembrar ele por um bom tempo. Sim ou não? Mas também, ao contrário, é verdade. A mulher pode acertar 9, mas errou uma. E a gente é aquela sagacidade natural de se lembrar do erro com mais pontualidade. Você pode ter feito 10 negócios financeiros que você teve lucro, foi bom. Mas se você errou em um e deu prejuízo, a sua mente vai estar sempre te lembrando daquele que deu prejuízo. É um processo natural aqui, para todo ser humano decaído, viés de negatividade. Portanto, este natural do homem decaído tem que ser vencido com um novo homem, com a nova maneira de ver, com um novo procedimento de encarar a vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, não vos amoldeis a este mundo. Sabe o que é amoldar? Se conformar é adquirir a mesma forma. Adquirir a mesma forma. Você faz um bolo, mas a forma é num desenho de coração. Aí você joga todos ali os ingredientes, põe no forno, aí sai um bolo na forma de coração. O apóstolo está dizendo, você não pode deixar se formar de acordo com os padrões deste mundo. Aí ele dá a solução, mas transforma em si. Transforma em si, não é transformar o mundo, é transformar você. Transforma-se pela renovação da sua maneira de pensar. Da sua maneira de pensar. Esse viés negativo que vem de forma natural, você tem que romper com isso, e ao invés de ver o negativo, veja o lado positivo. É uma maneira de vencermos e esquecermos as coisas do passado. Esse viés de negatividade, o que é ruim nele, é que ele não somente te faz lembrar das coisas do passado, mas ele retraumatiza você novamente. Aquilo que te feriu, quando a sua mente traz a memória, você sente de novo a dor. Você é afetado por isso novamente. Você dá vida a esse processo de escravidão da mente, dos neurônios. Por que eu estou citando tudo isso? Neurociência, tudo. Para você entender que é uma coisa natural de um homem decaído, a sua mente age dessa forma. Mas a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é que há um novo viver em Cristo. Nós não precisamos viver refém da nossa natureza velha. Ei, você vai ter que passar uma régua hoje em nome de Jesus. Você vai ter que limpar essa casa espiritual. Se você quer o novo de Deus, vai ter que tirar o velho. Nós vamos ter que fazer essa faxina. O que é que te aprisiona até hoje? O que é que martela na tua mente toda vez que você quer dar um passo de fé? O que é que a sua mente traz à tona na sua visão? Fracassos do passado? Sim.
Muitas vezes traz. Você já tentou alguns negócios, já abriu algumas empresas e não deu certo. Toda vez que você tenta colocar fé num novo projeto, vem lá na sua mente, mas você já quebrou a cara. E não foi uma vez, e não foi 2 vezes. Não é assim que a mente trabalha? Como um cavalo em disparada, parece que os pensamentos surgem em nossa mente e a gente não tem controle sobre eles. Mas eu vou te dizer, em o nome de Jesus, nós podemos controlar, sim. Sabe uma das causas que faz com que você vive remoendo esse lixo do passado? Você mesmo não se perdoou. Você mesmo, ou você mesma, não se perdoou. E quando esses erros do passado vêm à mente, eles mastigam você por dentro de novo. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, o que a palavra de Deus diz acerca disso. O Senhor diz, dos teus pecados, eu não mais me lembrarei. Dos seus pecados eu os lancei num mar de esquecimento. Se Deus já perdoou as suas falhas, se perdoe, meu irmão. Você não é perfeito. Você tem que entregar isso e jogar no mar de esquecimento também, em nome de Jesus. Nós precisamos pôr um basta, a fim de avançarmos para os objetivos que Deus tem na nossa vida. Mas você e eu precisamos se esquecer das coisas que passaram. Eu também estou nessa barca. Eu também tenho coisas que eu preciso esquecer em o nome de Jesus, para que eu possa erguer a cabeça e acreditar que ainda tem muito para ser feito. Nessa parte da mensagem nós vamos fazer um exercício. Você pegou um papel aí que estava escrito, cadê o meu papel? Escreva aquilo que você precisa esquecer para ir adiante. Eu coloquei 3 pontos, às vezes você tem um ponto só. Quem sabe o Espírito Santo não te mostrou traumas que você carrega desde a sua criação. Às vezes foram os seus pais, às vezes foi aquele amigo influente, que te colocou tão para baixo e denegriu tanto a tua imagem, que até hoje você traz marcas deste bullying, marcas dessa afronta feita no passado. Quem sabe seja simplesmente uma questão empresarial, de fracassos, de coisas que você tentou e não deu certo. Eu quero te dar alguns minutos aí, pega a sua caneta agora, escreva aí neste papel, o que você precisa esquecer. O que quando a sua memória traz a sua mente, você ainda sente dor por isso? Tem alguma coisa aí? Eu escrevi pelo menos 2 aqui. Você não vai precisar ler elas não, tá? Fique tranquilo. Isso é um exercício pessoal. Isso é um exercício pessoal. Eu ia fazer uma fogueira controlada aqui dentro, e todo mundo ia jogar esse papelzinho na fogueira. Depois eu falei, não mexe com fogo não. Esse negócio de fogo dentro de lugar fechado tem sido um caos, não é? Ah, Bispo, você acha que se eu escrever isso no papel vai fazer com que eu esqueça? Não, não é o fato de você esquecer, de você escrever, o fato de você querer esquecer, é o fato de você perdoar. Isso aqui é só simbólico, é só profético. Se você não quiser escrever, não tem problema também. Mas eu quero que você pelo menos saia daqui com o coração leve, em nome de Jesus, entendendo a necessidade de afundar no mar do esquecimento tudo aquilo que tem amarrado a sua vida, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Thomas Edison, que inventou a lâmpada, se você olhar a história dele, ele tentou mais de 100 vezes e deu errado, mas ele não desistiu, e ele foi até conseguir criar a luz incandescente. O que você já tentou várias vezes e que não deu certo?
Às vezes você precisa mudar a maneira de fazer, mas o que você não pode é viver na amargura do passado. Pegou aí em nome de Jesus? Aleluia! E o ato profético, vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aí você se desperta. E nós vamos fazer uma oração. Uma oração onde a gente vai propor no coração, viver o que o Evangelho de Jesus Cristo está nos ensinando. Esquecer das coisas que para trás ficaram. Pega no seu papel, e agora você vai amassar ele, num ato profético de que isso já ficou para trás. Essa dor do passado já não vai mais me dominar. O meu fracasso ministerial ou empresarial vai ficar para trás em o nome de Jesus Cristo. Eu declaro por fé em nome de Jesus Cristo. Você agora, toma isso para o seu coração, para a sua mente, e declara por fé que você não vai mais viver amarrado a traumas do passado. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, Senhor, como um ato profético em o nome de Jesus. Esses passados, ó Pai, simbolizados, escritos neste papel, e que hoje foram amassados e destruídos, ó Pai, será uma atitude mental, uma atitude consciente que nós nos propomos a fazer, de não darmos mais atenção àquilo que ficou para trás. Eu não vou mais ressuscitar o passado, eu não vou embalsamar o meu passado, eu vou preparar o meu futuro em o nome de Jesus. Ainda me resta vida, ainda tenho tempo, ainda tenho energia, ainda tenho fôlego de vida, e em o nome de Jesus eu declaro que eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram, em o nome de Jesus, amém? Aleluia! Põe esse papelzinho no bolso, não joga no chão não, pode se assentar em nome de Jesus. Esse é o primeiro exercício que o apóstolo Paulo se propôs a fazer, se esquecer. Segunda coisa que ele fala para a gente, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Avançando para as que estão adiante de mim. Vamos de grego mais um pouquinho? Essa palavra no grego, ela significa epikteinomai. Epikteinomai. Por que é importante eu buscar isso um pouquinho? Porque o sentido, a tradução exata deste avançar que o apóstolo Paulo estava dizendo, é exatamente a tradução dessa palavra, que é esticar-se para frente. Talvez o apóstolo Paulo estivesse com a visão daquele atleta. Já viram aquelas corridas de 100 metros, que é uma das corridas mais rápidas e que você ganha ou perde ela por fração de segundo? Quando a pessoa está chegando na reta final, o que eles fazem? Se esticam para frente. Quem já viu? Lançam-se os corpos para frente, e tem alguns que chegam a cair no chão, para conseguir, em fração de segundo, ser o primeiro. Portanto, o apóstolo Paulo está com essa visão em mente. Eu vou me esticar para frente. Eu vou fazer um esforço maior. Eu vou me lançar para as coisas que ainda estão por vir. Eu preciso desse segundo movimento. Amados, se você simplesmente limpa a sua casa, se você simplesmente se propõe a esquecer as coisas que ficaram para trás, mas não preencher a sua vida com objetivos, com uma definição interior de que você se propõe a ir em frente, esse segundo movimento vai anular o primeiro. Se você não tiver essa proposta, vai anular o primeiro. A psicologia chama isso de substituição cognitiva. O que é isso? Quando alguém precisa vencer um vício, a psicologia entende que ela precisa substituir aquilo por outra coisa. Se somente ela corta aquilo na vida dela e não faz a substituição, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar às práticas do passado. Se a pessoa tinha um costume, sei lá, eu estou falando qualquer coisa aqui, né, de tomar uma pinga quando acorda, que deve ser horrível, mas eu conheço um monte de gente que faz isso, né? Com o estômago vazio ainda. É lógico, estou falando de pessoas que já estão dependentes disso.
Se ela tinha esse costume, então agora ela tem uma nova proposta de vida, ela vai precisar substituir esses atos por hábitos bons. É uma substituição cognitiva importante e necessária, porque se ficar um vácuo, esse vácuo pode ser preenchido com as coisas do passado. Portanto, se você se propôs aqui com seriedade, realmente esquecer do passado, você precisa fazer esse segundo movimento agora. Se lançar, se esticar para frente, em direção àquilo que ainda está por vir. Em direção daquilo que está por vir. Jesus falou algo interessante, é lógico que Jesus estava falando de um aspecto espiritual, mas que talvez se encaixe aqui para a gente entender. Lá em Mateus capítulo 12, ele fala de uma pessoa que tinha demônios. Ele fala, olha, se você foi liberta, se você limpou a sua casa espiritual, essa entidade maligna, ela sai, porque tem que sair em nome de Jesus. E diz que ele procura por outras habitações. Quando a gente imagina, né, o mundo espiritual, né, que coisa, né? Saber que talvez aí fora tem demônios procurando habitação. É isso que Jesus disse, que eles procuram um novo lugar para habitar. E não encontrando, ele está numa cidade que só tem crente fiel, ele não encontrando lugar, então diz que ele volta para ver a antiga casa. E encontrando ela limpa e sem preenchimento de Deus, ele volta e traz consigo mais 7 demônios. E disse Jesus que o estado deste homem agora se torna bem pior do que outrora. Portanto, amados, no mundo espiritual isso é verdade, na nossa vida cotidiana também tem um pouco de verdade. Você precisa avançar, se esticar, se propor a fazer um movimento mais intenso, em direção aos alvos que o Senhor tem para a sua vida. Eu vi uma questão, eu já tinha visto antes, mas eu achei interessante. A águia, quando faz o seu ninho, quem já viu isso? Ela faz o seu ninho com galhos pontiagudos, principalmente se ela conseguir galhos que têm espinhos, e ela vai tecendo o seu ninho, tecendo, depois ela coloca palha, e depois ela arranca um pouco de pena própria, e coloca por cima, e ali então ela coloca os seus ovos. Com o passar do tempo, nasce os filhotes da águia, e eles ficam ali naquele conforto total, né? Tem palha por baixo, tem pena, e eles vão sendo alimentados, vão sendo preparados até o momento em que chega a hora deles ter que aprender a voar, ter que deixar o ninho. Sabe o que a águia faz? Olha que instinto divino. Ela começa a tirar o conforto, ela começa a tirar as penas do ninho, e vai ficando só a palha. Aí os bichinhos já começam a ficar um pouco mais incomodados, já não está mais legal esse ninho, e ela começa a provocar eles para começar a sair do ninho. E aí então ela começa a arrancar a palha, e o ninho fica aqueles galhos espetando e os espinhos, ao ponto de incomodar os filhotes, e então eles começarem a se mexer para a vida. Sabe, amados, tem coisas que acontecem conosco, que é como se Deus estivesse tirando as palhas um pouco, e deixando sermos incomodados, desafiados, porque somente assim a gente se mexe. Sim ou não? Quando está tudo uma bonança, a tendência é a gente ficar de boa. Ah, está tudo bem. Aí quando começa uma tempestade, começa a entrar água no barco, então você começa a se mexer. Deus talvez está nos incomodando para este novo passo, para que eu e você entenda a necessidade de se lançar à frente com mais força, com mais vigor, com mais intensidade. O que é que aconteceu em 2025, que você disse, olha, isso eu não quero mais na minha vida? Deus está te incomodando e falando, se estica mais para frente então, vamos em busca do novo. Vai ter que se esticar para chegar nessa reta final, vai ter que se esticar mais em nome de Jesus. Não basta o movimento primeiro, tem que haver uma continuidade, avançando para as coisas que estão
adiante de nós. Amém? E em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo diz para mim e para você: eu avanço para as que estão adiante de mim, eu me esforço, eu estico para a frente. Mas por quê? Porque ele tem um alvo. Eu prossigo para um alvo. Eu tenho um lugar que eu quero chegar. Alvo aqui, no grego, só deu o grego hoje, é a palavra escopos, da onde também deriva a palavra telescópio. É uma clareza, é uma dimensão mais clara da onde você quer chegar. Alvo nunca pode ser algo confuso, obscuro. Alvo tem que ser algo que tenha clareza, que você identifique com facilidade. O meu alvo é este. O apóstolo Paulo talvez estivesse ali com a mente ou militar, ou com a mesma mente de um atleta. Para um militar, o alvo é o ponto onde ele deve atingir. Para um atleta, o alvo é a reta final, é a chegada. Portanto, ele diz: você precisa ter um lugar certo onde você quer chegar. Nós precisamos traçar aonde queremos chegar. Porque em outra ocasião o apóstolo Paulo fala, e nós podemos fazer essa ligação, ele fala assim: você não pode lutar como quem golpeia o vento. Lembra dessa ilustração do apóstolo Paulo? Você não pode golpear o vento, você tem que ter um alvo correto, você tem que saber aonde você quer chegar. Nós temos que saber aonde queremos chegar. Quais são as suas metas, meu irmão? Quais são os seus alvos para este ano? Vamos pensar neste ano. Você tem algum objetivo? Você traçou alguma coisa? Financeiramente, o que você quer? O que você quer construir? Tem uma viagem que você gostaria de fazer com a sua família e que você nunca fez, porque até então não dava condições para isso? Você está traçando uma meta para isso? Você tem um alvo definido para você alcançar esse projeto na sua vida? Ai, bispo, fala de coisas espirituais, isso aí é coisa da vida. É, mas nós somos seres viventes, seres humanos. Não são as coisas principais, mas fazem parte da vida. Descanso, alimento, provisão, cuidado com a família, estudo. E aí o pacote é enorme, não é? E quando a gente pensa em alvo, se você olhasse os meus aqui, você ia ver do que eu estou falando. Eu estou falando de alvos que têm uma prioridade das prioridades, que é Deus. Mas eu sei também que precisa de outras coisas. Eu sei que precisa de outras coisas. Quais são os seus alvos? Aonde você quer chegar? Estava conversando essa semana com uma pessoa, um amigo, novo ainda, 20 e poucos anos, solteiro. Ele falou que estava num serviço, eu até duvidei, mas ele falou, eu vou acreditar, que estava num serviço de transporte, de entrega, e que ele ganhava 7 mil reais por mês. Eu falei, quanto? 7 mil reais por mês. Aí eu falei, por que você saiu? Ele falou, porque eu não tinha vida. Eu começava cedo e terminava à noite, 6 dias da semana. Eu pensei, nem falei para ele, né? Eu pensei comigo, por que você não fez um alvo de fazer esse sacrifício por 5 anos? Eu fiz até as contas na minha cabeça, gente. 5 anos, moleque novo, não tem família, não tem nada ainda. 5 anos num serviço desse, pagando preço. Trabalho puxado, eu sei que é puxado. 7 mil. Ele vive com 2, eu sei que ele vive com 2. Ele guardaria 5 por mês. 5 por mês no ano dá 60 mil, sem falar em juros. 5 anos, 300 mil, sem falar nos juros. 5 anos de um objetivo claro, de um alvo para ser percorrido, ele teria hoje o seu próprio negócio. Mas ele está trabalhando para mim. Por quê? Porque ele não tinha um alvo, um objetivo. Quando você tem um alvo, preste atenção,
Quando você tem um alvo na tua vida, quando você tem um propósito, um objetivo, esses alvos vão dizer quem vai andar com você. Os seus alvos definem quem serão as suas companhias. Você não pode ter um alvo de agradar a Deus andando com bruxo. Você não pode ter um alvo de agradar o seu Senhor Jesus caminhando com pessoas que odeiam o Senhor Jesus. Portanto, o seu alvo define com quem vai andar ao seu lado. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Eu não estou dizendo de evangelismo, nós temos que evangelizar todos, amar todos, mas caminhar comigo não pode ser todos. Amém? Jesus amou a todos, curou a todos, pregou a todos, mas quem andava com ele eram os 12. Eram os 12. O seu alvo tem que definir quem vai caminhar ao seu lado. O seu alvo define o que vem em primeiro lugar, quais são as suas prioridades. São os seus alvos que vão definir as suas prioridades. Se você não tem alvo nenhum, você também não tem prioridade. Se para você qualquer vento serve, teu barco vai andar à deriva. Qualquer vento serve. Aonde o vento soprar, eu estou indo. Cuidado, você pode ir para as rochas. Você pode ir para as rochas. Quem tem um alvo certo define o que é prioridade na sua vida. Alô? Define o que é prioridade. O que vem primeiro? O que vem primeiro tem que estar ligado ao meu objetivo maior. O que vem primeiro está ligado ao meu objetivo maior. O teu alvo tem que definir o que entra em você. O que entra em você é definido pelo seu alvo. Se você está no corpo de Cristo, se tem alvos espirituais, o que entra em você tem que ser alimento espiritual. Não vou ter mais estudo secular, eu não posso fazer uma faculdade, é lógico que pode, deve. Mas no seu íntimo, o seu alimento tem que ser sempre alimento espiritual. Aquilo que entra em você é o que sai de você. Se está saindo coisas que não são boas, talvez aqui esteja entrando coisas que não são boas. Quando você tem um alvo, você define o que entra em você. O meu alvo é ser chefe da minha empresa. Vai ter que entrar muito curso, vai ter que entrar faculdade, vai ter que entrar caderno, vai ter que entrar tempo, vai ter que entrar dedicação. Vocês estão comigo? Quais são os alvos? Olha que coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. A neurociência também descobriu algo que é interessante. Eu vou te mostrar com um exemplo que você vai falar, nossa, aí é isso. O cérebro tem uma ação que chama ativação reticular, ou então um filtro neurológico. Na sigla americana é SAR, que é SAR. SAR é a sigla americana para dizer sobre este filtro neurológico que todos nós temos em nossa mente. Vou te dar um exemplo, você vai falar assim, eu sei o que você está falando. Quem aqui já teve vontade de comprar um carro X? Vamos dar um exemplo bobo aqui, um Gol vermelho. O teu sonho era ter um Gol vermelho, Gol vermelho, até que você compra o Gol vermelho, aí você sai para a rua e você percebe que existe vários Gol vermelhos, e você nunca tinha percebido. Aí você vê um Gol vermelho ali, um outro Gol vermelho ali. Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Um carro que eu queria ter e eu não via desses carros. Era um lançamento, não era nem tão assim, antigo o carro, nem tinha tantos deles. Mas depois que eu comprei, eu comecei a reparar. Tinha um ali, tinha outro lá, um outro ali. Sabe o que é isso? O seu SAR, esse filtro neurológico, ele é ativado, ele é programado por aquilo que você coloca como coisa importante e principal.
Quando você definiu na sua mente que era importante para você um gol vermelho, o gol vermelho era um alvo, era importante para você, ele então desperta na sua mente, no seu subconsciente, e começa a te mostrar as coisas relacionadas a isso. Não é que apareceu o gol vermelho, que nunca esteve ali, agora começou a aparecer, eles sempre estiveram ali. É que o seu SAR não tinha isso como importante, então não aguçava em você para você ver, para você enxergar. Quando eu estudei isso, eu achei isso muito interessante, gente. E a todo tempo o apóstolo Paulo já dizia a importância de termos alvos, a importância de programarmos o nosso SAR para mostrar para o nosso cérebro o que é importante para a gente. Quando nós fazemos isso, quer seja na nossa família, nos nossos negócios, na nossa igreja, no nosso ministério, quando nós mostramos o que é importante para a gente, o nosso cérebro vai trabalhar nos mostrando caminhos para alcançar aquilo. Ele vai começar a mostrar para mim e para você quais são os caminhos. Olha, tem uma fonte ali, ó. Se você fizer desse jeito, a tua igreja começa a avançar. Olha, estão fazendo assim. O que é isso? É novidade? Começaram a fazer agora? Não. O seu cérebro está entendendo que você está dando importância para isso. Importância para isso. As maiores causas de fracasso na vida das pessoas é vidas sem propósito, sem alvo. Nunca pensaram onde quer chegar. Nunca traçaram uma meta pessoal. Nunca tiveram um alvo claro. Mas hoje, o Senhor está nos dando essa grande oportunidade de nós filtrarmos isso para este ano e fazermos o nosso ano acontecer em o nome de Jesus. Traçarmos os nossos alvos. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, o profeta está questionando a Deus e Deus fala assim para ele: escreve a visão em pedra, escreve a visão para que quem passe correndo possa vê-la. E é isso, amados, você precisa ter isso de forma clara, o que você quer para este ano. Quais são suas metas? O que está ardendo no seu coração? Agora é lógico, não é passo de mágica, não é porque você vai escrever no papel e vai acontecer. O seu coração tem que estar nisso. A perfeita vontade de Deus, o propósito de Deus tem que estar nisso. Amém? E aí sim, quando você coloca corpo, alma, espírito, propósito divino, então você vai desabrochando. Assim as coisas vão acontecendo. Eu vou propor para você novamente, pegar a caneta e escrever 3 alvos claros que você quer para 2026. Mas antes que você escreva o primeiro, deixa eu te dizer alguma coisa. E é lógico que isso tem que arder no seu coração também, você não pode escrever porque eu estou falando. Mas a coisa mais importante nessa vida, a coisa mais preciosa nessa vida, não é a sua casa, não é o seu carro novo, não é o seu emprego que ganha bem. Tudo isso tem a sua importância, não vamos ser hipócritas, tem a sua importância, mas a coisa mais importante nessa vida chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, e ele, antes de ressuscitar, ele falou com os seus discípulos: olha, eu preciso ir. Para onde eu vou, vocês não vão poder vir comigo. E os discípulos começaram a ficar perturbados, e ele disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir, o Paráclito não pode vir. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, é mais importante que eu vá, porque vai vir alguém, que vai dar uma continuidade no propósito divino, que vai suplantar tudo que você já tem visto. Amados, a obra de Cristo na cruz é incomparável, somente pela cruz eu tenho acesso a Deus, mas a obra do Espírito Santo hoje, ela é imensurável, a obra do Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós,
É Cristo em vós, a esperança da glória, é o Espírito de Cristo. Não tem coisa melhor e mais profunda do que isso, amado. Eu te desafio a ter como alvo principal, como prioridade na tua vida neste ano de 2026, ser cheio do Espírito Santo. Buscar com todo empenho, com toda dedicação, com tudo que for possível, encontrar a plenitude do Espírito na sua vida. A plenitude do Espírito Santo. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa, você pode ter uma família, mas se você não tiver o Espírito Santo, nada disso vai te satisfazer. Nada disso vai te satisfazer. Mas o Espírito Santo é Deus habitando em nós. É o penhor da nossa herança. Não há comparação, amados. Um ser humano que conhece as Escrituras e não tem o Espírito Santo como prioridade máxima, ele ainda não entendeu o mistério da piedade. Ele não entendeu a dimensão do Espírito. Hoje é o tempo do Espírito Santo habitar em nós. É o tempo do Espírito Santo envolver a sua igreja. É o tempo do maior presente de Deus para os homens, o maior presente, o Espírito Santo de Deus. Coloque 3 alvos para a sua vida. Se você sentir de colocar o primeiro, o Espírito Santo, eu acredito que seja a coisa mais sábia para você fazer. Escreva aí neste papel agora que você pegou. Só que dessa vez você não vai amassar. Dessa vez você vai guardar esses alvos. Se possível for, você vai colocar aonde você possa lê-los com frequência. Quem sabe pôr no ímã na sua geladeira. Quem sabe no painel do seu carro. Quem sabe a frase que vai abrir o seu celular quando você o liga. 3 alvos para 2026. Bispo, eu só tenho 2 alvos maiores na minha vida. Coloque os 2 alvos. Bispo, eu só tenho um alvo que para mim é tudo. Coloque este um alvo. Ele tem que ser claro. Aleluia. Os céus estão vendo. Casamentos estão sendo criados aqui nessa manhã. Está surgindo empresários aqui neste lugar. Está surgindo ministros do Evangelho de Jesus Cristo aqui neste lugar. Aleluia. Quem conseguiu escrever, vamos ficar de pé no nome de Jesus. Quem ainda está escrevendo pode ir terminando. Theo, vamos. Você que escreveu os seus alvos. Eu quero só relembrar o exercício, o ato que o apóstolo Paulo falou, que envolve 3 partes. Limpa a sua casa espiritual. Esqueça daquilo que passou. Esqueça dos fracassos, esqueça também do sucesso. Você vai precisar agora prosseguir, se esticar. Vai ter que ter um esforço maior. Você vai ter que sair do ninho e aprender a voar em nome de Jesus. Voos espirituais, voo de fé, voo com propósito. E em terceiro, você agora tem um objetivo. Você tem um alvo. Eu não sei vocês, mas eu levei isso muito a sério. Eu levei isso muito a sério. Comecei o ano com uma consagração que eu nunca tinha feito. Comecei com propósitos espirituais, porque eu sei que eu vou precisar mudar a equação. Eu sei que se eu continuar somando 2 mais 2, eles nunca serão 10. Então é necessário esse lançar, esse se esticar, para alcançar a reta final. Eu vou ler uma palavra profética para você que está lá em Isaías 43. João, consegue colocar para mim Isaías 43, versículo 18 e 19? Oh, aleluia. Eu quero que você pegue nessa palavra. Ela
ler algo que a princípio foi direcionado para Israel. Mas eu, como Israel de Deus, eu tomo essa palavra para a minha vida. Diz assim o versículo de número 18: esqueça o que se foi. Olha Deus repetindo para você: esqueça o que se foi. Não vivam mais no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, você não a reconhece? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Oh, aleluia. Pega nos seus alvos, meu querido. Vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Deus está dizendo: larga o passado. Eu estou fazendo coisa nova. Eu estou fazendo coisa nova. O impossível está acontecendo. Riachos estão brotando em meio ao deserto, em meio às lutas que você está vivendo. Deus está dizendo: vai brotar água. A água da vida vai brotar. Eu vou andar por fé. Eu vou declarar, mas eu não vou viver numa ilusão. Eu vou viver numa consciência mental, num esforço pessoal. Eu vou encontrar tudo aquilo que Deus preparou de antemão para os seus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco agora, Senhor, os meus alvos diante de Ti. Faz a sua oração agora, meu irmão. Coloca o seu alvo diante de Deus. Você não precisa falar alto, fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Pai, eu coloco isso como objetivo para a minha vida neste ano. Senhor, eu entendi o Teu recado, Senhor. Eu não vou ser mais dominado por aquilo que ficou para trás. Pelas Suas feridas eu fui curado. Curado também de traumas, curado de mágoas. Deus, não importa o que fizeram, não importa quem tinha razão, não importa, Senhor, se veio dos meus pais, se veio dos meus irmãos, se veio dos meus amigos. Eu decido, Senhor, deixar para trás. Eu decido limpar a minha casa espiritual. Eu decido, Pai, em nome de Jesus. Eu vou me esticar, Senhor. Até então eu só corria, mas agora eu vou me esticar para a frente. Eu vou intensificar a minha busca. Eu vou intensificar o meu desejo, Senhor. Eu agora tenho um alvo. Eu agora tenho um alvo, Senhor. Eu agora tenho um alvo, meu Deus. Eu quero alcançá-lo, Senhor, em o nome de Jesus. Eu quero que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa que pode ser chamada de fé, de esperança, de que eu vou alcançar os propósitos de Deus em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo seja o seu alvo principal e você vai ver a sua vida florescer em nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu. Pai, graças te damos, Senhor, por essa visão de alinhamento. Graças te damos pela tua santa palavra. Graças te damos, Senhor, porque eu sei que é o Senhor quem contagia os nossos corações. É o Senhor quem nos conduz à tua perfeita vontade. Abençoe o teu povo, abençoe essa igreja, Pai. Que os nossos objetivos, Senhor, sejam alcançados, priorizados. E que o teu nome seja engrandecido pelos resultados e feitos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.